Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente. Nós tivemos uma interrupção nas reuniões de sábado por conta da conferência internacional, mas louvado seja o Senhor. O Senhor nos abençoou muito nessa última conferência internacional e estamos agora de volta à normalidade das nossas reuniões aqui. E agora nós vamos, nos sábados, ter comunhão a respeito do Evangelho de Mateus. Essa conferência que tivemos na Estância, a Conferência Internacional, teve como versículo base Mateus 24:14, que diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas o tema é a primeira parte do versículo, e será pregado este Evangelho do Reino. Correto? Essa é uma palavra do Senhor Jesus, falando que no final dos tempos, o seu povo faria algo muito importante, que é pregar o Evangelho do Reino. E o nosso encargo nas reuniões de sábado, na comunhão com a igreja, é sempre de tratar de aplicar essa palavra, que é a palavra profética, a palavra que dá direção a nós, aplicar isso para a nossa vida em detalhes, fazendo com que possamos viver essa palavra, tá? Então, o que nós vamos compartilhar não necessariamente vai seguir a ordem das mensagens que foram dadas na conferência, mas serão abordados os encargos que foram apresentados, os encargos de Deus para essa nossa época, baseado no Evangelho de Mateus, que nos revela o Evangelho do Reino dos Céus. Isso é o que nós precisamos ver e o Senhor deseja revelar a nós. E aqueles que acompanharam a conferência internacional devem ter notado que 3 pontos foram enfatizados. O primeiro ponto, a importância da pregação do Evangelho do Reino, a comissão que Deus nos deu referente a este assunto, referente à pregação do Evangelho do Reino. Segundo assunto abordado, a importância de nós apacentarmos, cuidarmos das pessoas que receberam o Evangelho. Correto? Isso quer dizer, o Evangelho é pregado, pessoas são ganhas, e essas pessoas precisam ser cuidadas para que participem da edificação do corpo de Cristo e também possam se preparar para a volta do Senhor. E o terceiro aspecto, que foi bastante enfatizado, é o aspecto da importância de haver um arrependimento, para que haja uma conversão da nossa parte. A importância de nós termos um arrependimento. E esse arrependimento não é somente para que tenhamos uma mudança de direção, mas uma mudança de esfera, uma mudança de nível, que possamos sair da velha criação para a nova criação, possamos sair do que é terreno para o que é celestial. Então, esses 3 pontos são as 3 ênfases dadas nessa conferência internacional. E, baseado nessas ênfases, nós vamos aplicar o Evangelho de Mateus, então, para as nossas vidas, de tal forma que nós possamos, durante o nosso dia a dia, ver as oportunidades que temos para que a palavra de Deus seja expressa em nosso ser. Amém? E, então, hoje nós vamos entrar, num assunto baseado em Mateus capítulo 1, a realidade do nome e o Evangelho, tá? Então, nós vamos fazer uma conexão de Mateus 1 e Mateus 28. Mas nós precisamos ter uma visão prática, uma visão orgânica
do que significa o Evangelho de Mateus para nós. Por que esse livro é tão importante para nós? Em Mateus capítulo 1, versículo 1, nos é dito o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós vamos focar na seguinte expressão desse versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus é um livro. E esse livro trata da genealogia de Jesus Cristo. Agora eu vou entrar um pouco mais. Essa palavra genealogia no grego é Gênesis. Olha que interessante. Gênesis. Livro da Gênesis de Jesus Cristo. Tá bem? Então, isso é importante. No Antigo Testamento, o primeiro livro do Antigo Testamento é o livro de Gênesis. Agora, no Novo Testamento, o primeiro livro é o Evangelho de Mateus. E aqui diz, é o livro de Gênesis de Jesus Cristo. Você não acha isso maravilhoso? Nós temos, então, Gênesis do Antigo Testamento e nós também temos um Gênesis no Novo Testamento. E o Gênesis, o livro de Gênesis do Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus. Essa palavra Gênesis significa geração, tá? Significa gerar. Significa também fonte, origem. Isso é, então, a genealogia. Isso também, essa palavra Gênesis também significa geração. Em que aspecto? São as pessoas que vivem nessa época, são uma geração. Por exemplo, nós falamos muito a geração dos anos 60, isto é, aqueles que nasceram nos anos 60, né? Geração dos anos 70. Existe também uma terminologia mais moderna, geração X, Y, geração Z, não é? De acordo com os anos que nasceram. Então, Gênesis também tem esse sentido. Então, preste atenção, o Evangelho de Mateus é um livro que nos mostra a geração de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Agora, aplicando isso para nós, Senhor Jesus nasceu no tempo. Mas para nós, tendo o Evangelho de Mateus como um evangelho, a palavra de Deus para a salvação das pessoas, e nós vamos perceber que o Evangelho é para que gere Cristo nas pessoas, não é? Você sabe, quando nós cremos no Senhor, nós nascemos de novo e a vida divina é gerada em nós. Não é verdade? Então, nós temos Cristo sendo gerado em nós. Esse livro, amados irmãos, amadas irmãs, é para gerar Cristo em nós. Qual é a função da palavra de Deus? Qual que é a função desse Evangelho de Mateus? Primeiramente, é para gerar Cristo em nós. Por isso que esse livro é tão importante para nós, para as nossas vidas. Esse é um livro que faz com que Cristo seja gerado em nós. E também, quando nós, então, uma vez que Cristo é gerado em nós, nós tomamos essa palavra e apresentamos essa palavra, esse evangelho, para outras pessoas, para que também Cristo seja gerada nessas outras pessoas. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós olharmos para isso, nós vamos ver que essa é a nossa história. Não é? Um dia nós estávamos longe de Deus, mas alguém trouxe o Evangelho. E Cristo foi gerado em nós. Nossa pessoa mudou. Tudo mudou em nossas vidas. Então, esse livro é para gerar Jesus Cristo.
a pessoa de Cristo em nós. Segundo ponto, esse livro é para que essas pessoas que foram geradas se tornem uma geração. E uma geração com uma característica: ser a geração de Jesus Cristo. Uma geração que pertence a Jesus Cristo. Não é? O que deve marcar a nossa vida? Eu nasci nos anos 50. Eu sou da geração dos 50. Mas eu não quero ser conhecido como alguém da geração dos anos 50. Eu quero ser conhecido como alguém que pertence à geração de Jesus Cristo. Porque eu pertenço a Jesus Cristo. Essa é a razão da minha vida. Você também, não é? Qual é a nossa característica em comum? Nós somos a geração de Jesus Cristo, uma geração que pertence a Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo foi gerado em nós. Não é algo maravilhoso? Isso realmente fala tudo a nosso respeito. E também, esse evangelho, esse livro, fala do Gênesis. Assim como teve o livro de Gênesis no Antigo Testamento, e esse livro de Gênesis do Antigo Testamento foi o Gênesis da velha criação. Mas louvado seja o Senhor, nós chegamos na era do Novo Testamento, e o Evangelho de Mateus é o livro de Gênesis da nova criação. Você pode ver? Tem tudo a ver com os pontos que nós vimos nessa conferência internacional. Os pontos fortes estão todos aí, logo na introdução desse evangelho. Logo no capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, livro de Gênesis de Jesus Cristo. Não é algo maravilhoso? E nós sabemos que o Evangelho tem um conteúdo. Qual é o conteúdo do Evangelho? O Evangelho, o conteúdo do Evangelho não são um amontoado de doutrinas, bíblicas, de ensinamentos bíblicos. Não, o conteúdo do Evangelho é uma pessoa, porque o Evangelho é uma pessoa. As boas novas que Deus prometeu a nós é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, esse livro, o Evangelho de Mateus, esse evangelho é a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo é a própria pessoa do Senhor Jesus. Daí nós vamos entender Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1 fala do nascimento do Senhor. E aqui nos diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então, Deus está avisando para José que ele deveria pôr o nome de Jesus a esse menino, a esse filho. Então, Jesus é um nome dado por Deus para o nosso Senhor. Jesus significa Jeová, salvação, ou Jeová, o Salvador. Louvado seja o Senhor. A pessoa do Senhor é a pessoa que traz a salvação para nós. Ele é a nossa salvação. Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que as pessoas necessitam? Todas as pessoas do mundo necessitam de salvação. E o Evangelho é para trazer a salvação às pessoas, é para trazer a pessoa do nosso Senhor Jesus às pessoas, para que as pessoas então desfrutem e ganhem a salvação.
Quando nós experimentamos Cristo, nós experimentamos salvação. Aqui diz, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs? Essa salvação que Deus prometeu é uma salvação completa. A salvação do espírito, a salvação da alma e também a salvação do nosso corpo. Deus, o Senhor veio para nos trazer a salvação completa. Então, nós, ao experimentarmos o Senhor, ao desfrutarmos do Senhor, nós experimentamos salvação, nós desfrutamos salvação. Todas as vezes que eu contacto o Senhor, todas as vezes que eu tenho comunhão com o Senhor, mais salvação se opera em mim. Nós sabemos, a salvação do nosso espírito é de uma vez por todas. Mas nós estamos num processo contínuo da salvação da nossa alma. E, claro, ao longo dos próximos sábados, nós vamos ver esses pontos. Mas o Senhor é o nosso Salvador, e um dia nós teremos salvação do nosso corpo. Nosso corpo se transformará em um corpo de glória. Então o Senhor veio trazer a salvação, e eu devo experimentar Jesus como o meu Salvador, Salvador completo, Salvador do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Não é só a salvação do espírito. É uma pena que a maior parte dos cristãos, eles desfrutam da salvação do Espírito e param aí. E a experiência de salvação deles com o Senhor foi somente no dia da conversão. Por quê? Porque depois, nos demais dias, eles não desfrutam da salvação. Eles somente desfrutam do perdão. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque não crescem em vida, porque não buscam o Senhor. Então, apesar de terem sido salvos, ainda se mantêm, ainda são mantidos como escravos de tantas coisas. Por isso, pecam. Claro, conhecem o poder do sangue, daí pede perdão. Mas a experiência de muitos cristãos é do Senhor perdoador e não de um Senhor salvador. Amado irmão, amada irmã, como você tem experimentado o Senhor? O Senhor é aquele que somente perdoa você, ou ele é o que liberta você do poder do pecado? Ou a sua experiência consiste em perdão dos pecados? Por quê? Porque ainda se permanece debaixo do domínio do pecado. Por isso continua pecando tanto. Agora, Cristo veio para nos salvar do poder do pecado. A lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Libertação. Salvação completa. Isso é algo que nós precisamos dar bastante atenção. Então, esse evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, Jeová Salvador, ou Jeová, nossa salvação. E outro ponto, aqui diz, ele salvará o seu povo. O que quer dizer isso? Salvará o seu povo. Quer dizer que ele tem um povo. Quem é que tem um povo? Somente um rei tem um povo. Um rei diz, este é o meu povo, este é o povo do meu país, é o povo do meu reino, esse é o meu povo. Está vendo? Então, quando diz, ele salvará o seu povo, esse versículo está nos mostrando que ele é um rei, porque só um rei tem um povo. E isso, para nós, é muito importante. Por quê? Porque nós somos o povo do Senhor. E ele é o nosso rei. Por isso que o Evangelho de Mateus nos revela esse
Salvador Rei. Está vendo? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas é só isso? Não é só isso. Versículos 22 e 23 de Mateus 1 nos diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então você pode ver, o Senhor nos deu Jesus, o Pai nos deu o seu Filho. E quando nós ganhamos essa salvação, nós ganhamos a pessoa do nosso Senhor. E quando nós ganhamos para sempre. A partir daí, Deus passou a estar conosco. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Cristo, como Espírito, hoje habita em nós. Que coisa maravilhosa, não é, amados irmãos, amadas irmãs? No momento que nós ganhamos a salvação, ganhamos Deus, ganhamos o próprio Senhor, e Ele agora habita em nós, e Ele agora está conosco. Nós experimentamos a salvação, e como consequência, nós temos Deus conosco. Sabe, esse nome é um nome que nos consola e conforta. Amado irmão, amada irmã, não interessa qual seja a sua situação, as dificuldades que você enfrenta, saiba de uma coisa: Ele é Deus conosco. Isso é algo que nos traz muita alegria e nos traz muito consolo e muito conforto. Não é verdade? Olha só. E o versículo 21 diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, quem deu o nome de Jesus para o nosso Senhor? Foi Deus, certo? Aqui ele diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Foi um anjo que ordenou a José para que desse o nome de Jesus ao menino. Então, esse nome foi dado por Deus. E o nome Emanuel? Aqui diz, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você pode ver, Emanuel é o nome que nós damos para o Senhor, porque essa é a nossa experiência dele. Não é bom demais? Jesus é o nome dado por Deus. Emanuel é o nome dado por nós, porque a nossa experiência com o Senhor é Deus conosco. Está vendo? Emanuel significa Deus conosco. E quando diz conosco, quer dizer que é um nome que nós damos, porque estão falando Deus conosco. Sabe, Deus conosco, isso muda a nossa vida. Isso mudou a nossa vida para sempre. E vai mudar a vida de muitas pessoas. Agora, nós vimos que esse livro é um livro para gerar Cristo em nós, para que nós nos tornemos uma geração de Jesus Cristo, uma geração que pertence ao Senhor. E também esse livro nos mostra a gênesis da nova criação. Agora, o Senhor nos deu esse livro, esse evangelho. Para quê? Primeiramente, claro, é para o nosso desfrute, é para a nossa experiência. Segundo, é para que nós levemos a outros. Isso é muito importante. Que nós levemos o evangelho a outras pessoas. Então, vamos para Mateus 28.
Tá? Vamos para o finalzinho de Mateus. Mateus 28, versículo 16 diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós podemos ver uma coisa. Como falamos, Jesus é Jeová, nosso Salvador, nossa salvação. Isso é para o Evangelho. É para trazer salvação para nós e trazer salvação para todos os homens. Mas, depois da nossa experiência da salvação, nós temos Deus conosco. E Deus conosco é Deus estando conosco para cuidar de nós. O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que nos apacenta. Nós precisamos ter essa visão. O Senhor é aquele que cuida de nós e o Senhor é aquele que nos apacenta. Mas nós podemos ver que os discípulos, né, eles estiveram com o Senhor nessa terra. E no final do Evangelho, o Senhor diz de uma maneira muito clara, quando aparece aqui para os 11, ele se encontra com os 11, esses 11 o adoram, e aqui diz, mas alguns duvidaram. Essa é a nossa natureza, nós sempre temos dúvidas. Não é uma questão de uma incredulidade, mas nós hesitamos, será que vai ser assim mesmo? Eles, quando estavam nessa terra, o Senhor estava com eles, estavam acostumados a andar com o Senhor os liderava, o Senhor enfrentava as situações. Agora, o Senhor já ressuscitou e o Senhor lhes dá uma comissão. Lhes dá uma comissão. Aqui diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Daí ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. De que maneira? Levando o Evangelho, levando essa pessoa viva do Senhor às demais pessoas. Mas preste atenção, ele não disse somente ide. Antes disso, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor é a pessoa mais poderosa do universo. E essa pessoa diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, né? Ensinando a guardar todas as coisas. Daí o Senhor dá uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos aqui Deus conosco. Então preste atenção, amado irmão, amada irmã. Nós não precisamos ter medo de levar o Evangelho. Porque esse Senhor, que é a pessoa mais poderosa do universo, Ele vai conosco. Não há um encorajamento. Então, nós não podemos ir pregar o Evangelho baseando em nossas forças, mas na força que o Senhor dá. Porque Ele é aquele que nos capacita. Então, preste atenção. O final do Evangelho de Mateus nós temos duas coisas, né? Quando ele manda ir, daí ele diz assim, vocês devem ir. Ele apresenta aqui a sua autoridade e a sua presença conosco. Vamos ver agora o final do Evangelho de Marcos. É muito bom nós termos uma visão do que está no final do Evangelho. Por quê? Quando nós olhamos para o final dos evangelhos,
nós entendemos o porquê de tudo isso que o Senhor Jesus fez. Tudo que o Senhor fez foi para quê? Então, nós vimos, foi para nos dar salvação, mas só para nós não, para todas as pessoas. Por isso nós precisamos ir. Ele nos capacita, ele é aquele que tem autoridade e a sua presença vai conosco. Vamos ver agora o finalzinho de Marcos. Marcos 16, versículos 12 a 20. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam a caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, nós podemos ver, no final do Evangelho, uma coisa está presente, né? A dúvida, incredulidade. O Senhor apareceu para os 11 e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque eles estavam ainda vendo as coisas na esfera da terra, estavam vendo segundo os olhos da velha criação. Eles tinham que ser transferidos para a realidade da nova criação. E como isso foi feito? Realmente por meio do Espírito que foi dado, não é? E ainda mais pela palavra do Senhor. O Senhor censurou-lhes a incredulidade, né? E a dureza do coração, mas o Senhor falou para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o Senhor falou para eles: vocês têm que falar para o mundo inteiro o que eu fiz por vocês, o que eu preparei para vocês, essa salvação que é completa. Nós podemos ver isso no final do Evangelho de Marcos. E no final do Evangelho de Mateus, nós vimos a promessa da sua presença, da sua autoridade, e em Marcos nós temos, nós temos o quê? A confirmação de que sinais nos acompanharão. Isso quer dizer que o Senhor é que vai operar essa salvação e operar os milagres ligados à salvação. Tá? E isso é algo que precisamos compreender. E ainda mais, olhando ainda o final de Marcos, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós podemos ver, o Senhor prometeu sinais, e aqui diz que os discípulos, então, eles foram pregar por toda parte. E o Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Amados irmãos, amadas irmãs, a nós cabe levar o evangelho. O resto é responsabilidade dele. A sua autoridade, a autoridade e responsabilidade dele, a presença é responsabilidade dele, os sinais são responsabilidade dele, a palavra confirmada é responsabilidade dele. A nós cabe falar, cooperar com o Senhor. 1 Coríntios 3:9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Agora vamos dar uma olhada no final do Evangelho de Lucas. Isso é muito importante, tá? Porque nós vemos o final do Evangelho nos mostra a razão de tudo isso. Nós temos o começo, o meio e o final.
E é muito importante olhar esse final. E no final, nós podemos ver que o Senhor nos deu uma comissão, é de fazer todos os homens conhecerem essa grande salvação preparada por Ele e que Deus deseja habitar com o homem. Então, Lucas 24, a partir do versículo 36, diz: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, tal. Então ele vai falando, né? Sou eu mesmo, tal. Versículo 44, eu vou dar um pulo. Versículo 44, a seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Você pode ver, o Senhor é aquele que nos dá a palavra, mas ele também é aquele que abre o nosso entendimento para nós compreendermos as escrituras. E ele disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Novamente, nós vemos no final de um evangelho, que nesse caso é de Lucas, essa missão, essa comissão de pregar o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. E aí ele diz: vós sois testemunha dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, olha o versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou, e aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então você pode ver, no final do Evangelho de Lucas, o Senhor diz para nós pregarmos o Evangelho, mas para isso ele nos abre o entendimento, ele diz que nós somos testemunhas, ele nos reveste de poder e ele nos abençoa continuamente. Olha, esse versículo 50 do finalzinho de Lucas 24, diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Então, olha só, ele erguendo as mãos, os abençoou, e aqui diz: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ele estava abençoando e ele foi subindo, está vendo? Porque aqui diz: enquanto abençoava, foi elevado para o céu. E nós sabemos, pelo livro de Atos, né, que isso foi até ele desaparecer. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor até hoje nos abençoa. A sua bênção está continuamente sobre nós. Não é maravilhoso? E aí, no final do Evangelho de João, nós temos a parte em João 21, quando o Senhor conversa com Pedro, né? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou ler João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, nós vemos a comissão de pregar o evangelho, e aqui, no final do evangelho de João, nós temos apacentamento. Então, podemos ver como a harmonia nos 4 evangelhos. Daí você vai dizer assim, mas Miguel, no evangelho de João, então o Senhor não envia os discípulos? Envia em João 20. João 20, versículo 21 e 22, tá? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está vendo? Aqui, no final de João, novamente vemos o Senhor enviando. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos recebendo agora as palavras do Senhor no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino dos Céus. Nós tocamos já nos pontos principais. Agora, na nossa vida, precisamos ver. Um dia nós experimentamos o Evangelho, e agora esse Evangelho deve ser levado a outras pessoas. E devemos cuidar dessas outras pessoas. E não precisamos ter medo, porque o Senhor é aquele que nos capacita. Nós vamos, ao longo dos sábados, penetrar de uma maneira viva e prática. Hoje, nós tocamos nesse ponto. Deus quer que você e eu levemos o Evangelho às pessoas. Levemos a pessoa viva do Senhor para nossos amigos, familiares, conhecidos e mesmo pessoas que nós não conhecemos. Amém? E cuidar delas. Que possamos todos nós cumprir essa missão. Por quê? Porque esse Evangelho gerou Cristo em nós. Nós somos da geração de Jesus Cristo. Fazemos parte da gênese da nova criação. E vamos levar essa realidade adiante na vida de todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.